Você tem medo de dirigir? Eu já tive e me curei faz um tempo, graças a Deus. Hoje eu quero conversar com vocês, terapeuticamente falando, o que pode estar por trás desse medo e, obviamente, como você pode fazer para se curar, para se livrar desse mal e dirigir não só o carro, mas a sua vida. Pois é, teremos muitas analogias por aqui hoje. Traga o seu café, traga o seu caderninho. Se você é inscrito no canal, se você é aqui da família Hoje Eu Me Sinto e você não tem medo de dirigir, fica comigo também. Encaminhe esse vídeo para algum amigo seu, algum conhecido que possa se beneficiar, tá bom? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Adriana Souza, sou terapeuta floral, também especialista em registros acásticos e hoje traga o seu café. Porque vai ser um vídeo longo, já prevejo, tá? Então, assim, medo de dirigir é muito mais comum do que você pode imaginar. Como que a gente se cura disso? Como que, Dri, eu tenho carta de motorista, mas eu não consigo dirigir, preciso ter alguém do meu lado. Ou então, Dri, eu não consigo tirar carteira, não consigo passar na prova, né? Ou então, Dri, não consigo nem me inscrever porque eu acho que eu nunca vou ter capacidade. Enfim, então a gente pode olhar para isso de diversas formas. Pode ser que você tenha medo de dirigir, mas pode ser que o que te impede ou te atrapalha na condução aí do teu veículo ou da sua vida, vamos sempre fazendo aí uma analogia com a nossa vida cotidiana, na nossa personalidade, em como a gente leva os nossos problemas, as nossas resoluções, tá? Tá tudo associado. Mas enfim, pode ser que você tenha um trauma, né? Pode ser que realmente você tenha passado por um acidente, algo que fez com que você despertasse, né? Desenvolvesse um trauma e esse trauma provoca o medo que você tem de dirigir. Mas pode ser que a insegurança e a indecisão e a não responsabilidade total diante das suas escolhas fazem com que você tenha medo de dirigir. O quê? Uhum. Ou o perfeccionismo, né? Já tem vídeo aqui no canal, vocês podem colocar aí na lupa, tá? Adriana Souza, medo de dirigir. Provavelmente já vai aparecer para vocês um vídeo antigo que eu falo sobre a conexão que a gente tem com perfeccionismo. O medo de mostrar para as pessoas que você não é tão bom, né? O medo de errar, o medo de ser bração, né? E aí a gente não dirige, ou a gente tem muito medo de dirigir, mas não é o medo puro, mas é o perfeccionismo que te atrapalha na tua condução. Tem tudo isso, tá? Eu quero contar para vocês um pouquinho da minha história, a história de alguns pacientes meus, para que você possa ir sentindo se tem algo aí com você, tá? Eu, por exemplo, gente, eu cresci com um pai que sempre foi apaixonado por carro, né? Eu lembro as minhas maiores memórias da infância, né? Onde você passeava? Ah, eu ia pra praia. Ah, eu ia pra casa da família, né? Ah, eu ia pro parquinho. Eu me lembro de estar ou no Lava Rápido com meu pai, ou na agência de carros. Não, eu não sou de família rica. Meu pai não trocava de carro porque ele era milionário, ele trocava de carro porque ele era apaixonado. Então, tinha um amigo dele, né? Será que vocês vão conhecer quem é de São Paulo? Na Vila Prudente. A agência de carro chamava Romag. Olha só, eu lembro de tudo, gente. Eu tomava café, porque no Brasil, né, criança toma café. Hoje em dia eu não sei, mas na minha infância eu tomava muito café. Então eu lembro de constantemente nos finais de semana estar com meu pai lá na Romag, tomando meu cafezinho com açúcar, enquanto meu pai olhava os carros e eu ficava, passava de dentro de um carro para o outro. Gente, anos 80, né? Meu Deus, era muito divertido. Então a minha infância foi dentro de agências de carro. Ou então tava no Lava Rápido, né? Eu lembro de brincar com as pedrinhas que tinha no estacionamento enquanto o meu pai lavava lá o carro. Ou, né, levava no Lava Rápido. E por que eu tô contando tudo isso para vocês? Para que vocês entendam que dirigir sempre esteve na minha cabeça. A minha mãe não dirigia. Olha só que curioso, né? Minha mãe nunca teve o menor interesse
em dirigir. Só meu pai que dirigia e para ele estava muito bom assim. Mas eu sempre tive vontade de aprender a dirigir. Eu sempre gostei muito de carro por crescer, talvez, né? Dentro, né, dessa realidade. Quando eu fiz, né, 18 anos, enfim, meu namorado, inclusive, me ensinou a dirigir. E aí o meu pai não queria me ensinar a dirigir, não, porque meu pai não tinha a menor paciência para isso, gente. Mas enfim, né? Eu fiz autoescola, né? Demorei um pouquinho para passar, mas passei. Tirei minha carta de motorista com 18 anos e o meu pai me deu de presente um carro velhinho, um Uninho, né? Já contei aqui nesse canal várias vezes, mas cabe para o vídeo de hoje. Um Uno verde água, velhinho, não tinha freio de mão. Meu Deus do céu, mas eu adorava tanto ele. Eu lembro do cheiro dele até hoje. Um cheiro de gasolina forte para chuchu. Devia ter alguma coisa errada lá no tanque dele, mas enfim, o meu pai, né, era a condição que ele tinha na época. A maioria dos pais nem condição, né, de dar um presente desse tem. Meu pai teve e me deu esse presente. E eu lembro de ir para a faculdade, gente, dirigindo esse carro. Olha, eu lembro, gente, detalhadamente. A minha perna tremia, mas tremia. Gente, como assim, Adriana? Você cresceu com um pai desse, você ganhou um carro velhinho, mas ganhou um carro de presente. E daí, você tinha medo? Tinha, gente, pavor. Eu lembro de fazer autoescola. Assim, quando eu dirigi o carro do meu namorado, quando ele estava me ensinando a dirigir, eu não tinha nem carteira ainda, eu lembro que eu não sentia todo esse medo, né? Vamos fazendo as associações, né? Ele estava lá do meu lado. E quando eu estava na autoescola, né, com o instrutor lá, eu lembro de sentir, gente, a perna tremendo, suar frio, né? Eu queria muito aprender a dirigir. Eu queria o status, sabe, gente? Não era nem pela, ai, não, na prática da minha vida eu preciso ter um carro e eu preciso dirigir. Não era isso, porque assim, meu namorado tinha carro, né? Eu passeava com ele, meu pai tinha carro, passeava com ele. Eu morava em São Paulo, capital. Tinha ônibus, gente, eu morava no Ipiranga, tinha ônibus para qualquer lugar do planeta, literalmente. Me levava para o aeroporto, me levava para a rodoviária, para qualquer estação de metrô. Morava perto do Fura-Fila, né? Nem sei que nome tem, Expresso Tiradentes, né? Então, assim, de transporte, gente, eu tava muito bem. Eu não precisava ter carro, não precisava de carro para nada. Eu morava uns 40 minutos a pé da faculdade, cansei de ir a pé para a faculdade também. Então, assim, sabe, eu não tinha necessidade de ter um carro ou de saber dirigir, mas era algo que no meu status eu queria, sabe? Eu queria ser uma mulher que tinha carta de motorista, que sabia dirigir. Para mim isso era importante. Eu achava bonito, achava o máximo. Hoje em dia é normal, né? Acho que naquela época também era, mas não sei se pelo fato da minha mãe não dirigir, né? Eu lembro que eu tenho uma tia que dirige muito bem, e a minha madrinha, minha tia mais velha, ela dirigia por obrigação, né? Porque o marido dela faleceu com as crianças dela pequena, então ela era obrigada a dirigir. Ela morava em São Caetano, no ABC, então ela precisava dirigir para fazer a vida dela acontecer, mas ela odiava dirigir. Então eu tinha, sabe? Vão pegando aí, gente, as analogias para vocês, tá? Eu tinha todos esses exemplos ao meu redor, mas eu, né, eu via minha tia dirigindo, via minha prima dirigindo, eu achava lindo mulher dirigir, eu achava que era, sabe, nossa, que legal uma mulher dirigindo, eu achava o máximo. Então eu queria isso para mim, mas eu tinha muito medo, muito medo. Eu não me sentia capaz quando eu estava na aula, sabe, na autoescola. E pode ser que também eu não tinha muita prática, né, mas enfim. Então fui lá, tirei minha carta, meu pai me deu meu carro e eu ia para a faculdade, né, dirigindo. Gente, eu lembro que teve uma vez que eu fui subir uma rua lá do metrô Vila Mariana, arranquei os para. Gente, me desculpa se em algum momento no metrô Vila Mariana o retrovisor do seu carro foi baqueado, provavelmente fui eu, tá? Eu já arranquei, fui estacionar o carro e arranquei toda a porta quase do carro, porque fui rapando na, como é que chama, gente? Na pilastra do estacionamento. Gente, mas já fiz tanta barbeiragem. Carro morrer, né? Que é clássico. Ai, ai. E eu lembro dessa sensação, sabe? Eu tinha um medo que me paralisava, era um medo que eu sentia, sabe? A perna perder a força. E eu já vou falando aqui, tá? Todos os florais de medo que você pode tomar, caso seja o seu caso, né? Se você tem um medo puro de dirigir, é um medo que você conhece, é um medo concreto, o Mimulus é a essência para o medo, né? Para curar o medo.
Principalmente se você tem uma personalidade mais tímida, mais retraída, uma personalidade mais introspectiva, mais para dentro, o Mimulus super combina com esse tipo de personalidade, tá? Para te dar coragem não só para dirigir, mas para tudo na vida, para te trazer a ativação da ousadia. Se você, assim como eu, sente que você perde os sentidos, né? Pavor, pânico, você sente a mão suar, a perna amolecer. Aí é o floral do pânico, que é o Rock Rose, tá? Essa é a essência que você precisa tomar. Se você sente, né, um mal-estar generalizado, né, você sente que eu também precisava também do Rescue. Perdia o foco, né, é como se você estivesse lá, mas ao mesmo tempo não estava. Sabe quando a gente sente tanto medo que não está presente? Nesses casos, o floral Rescue, né, que é o composto calmante dos florais, ele é ótimo. Por quê? Porque ele tem as essências de medo, algumas delas, né, o medo de perder o controle, e ele tem também o floral Clematis, que é para a gente se aterrar, para a gente estar presente, para a gente prestar atenção. E muitas vezes, quando a gente tem muito medo, a gente não está atento, né? A gente meio que sai do corpo. Então, tanto o Cherry Plum, que é o medo de perder o controle, quanto o Clematis estão no composto do Rescue. Então, essas essências compostas podem te ajudar ainda mais caso você sinta todo esse pânico que eu tô contando, tá? Enfim, gente, e aí a prática ajuda, né? Eu fui tomando os meus florais, eu reconheci que no meu caso, o meu medo de dirigir estava muito atrelado ao perfeccionismo. Por quê? Eu sentia medo sim, por isso que eu tive que tomar essas fórmulas. Mas, por exemplo, eu nunca sofri um acidente de carro, então eu não tenho trauma, né? Tem gente que já sofreu acidente de carro, que conhece alguém que sofreu acidente de carro, então nesse caso você precisa da essência Star of Bethlehem, que é o floral de trauma, tá? Então fica aí a dica para você, né, também usar esse floral se você precisar. Ele tá no Rescue, tá? E daí, gente, que eu percebia que eu morria, né? Qual que era o meu objetivo principal de dirigir? Status, né? Não era pela prática do dia a dia, não ia mudar muito o meu cenário. Tanto que várias vezes eu deixei o carro na garagem e fui de ônibus e fui de metrô, porque em São Paulo tem muitos lugares que é muito melhor você ir de ônibus ou de metrô do que de carro. Então, assim, eu percebia que a minha dificuldade de dirigir bem, ela estava atrelada ao perfeccionismo. Então, eu tinha muita vergonha quando o carro morria e as pessoas olhavam para mim. Eu tinha muita vergonha de fazer baliza, não porque eu não podia desenvolver bem a baliza, né? Mas porque eu tinha vergonha das pessoas me olhando e vendo que eu estava com dificuldade. Orgulho, né, gente? Perfeccionismo e o orgulho são irmãos gêmeos. Vaidade, né? Eu não queria de jeito nenhum, eu queria que as pessoas me vissem como uma ótima motorista que eu queria ser. Mas eu sou humana, eu erro, como todo motorista erra, né? Só que eu não queria errar, eu não queria que as pessoas vissem o meu erro. Então, para quem sente que o perfeccionismo pode ser um aliado aí, né? Ou melhor, né? Um inimigo, Rock, rock, rock Water. Olha, até para falar o nome do floral a gente erra, né? Essência floral Rock Water trata do perfeccionismo, tá, gente? Eu lembro que uma paciente querida minha, de longa data, que passou por um grande processo até ela tinha carta, ela precisava dirigir, mas ela tinha muito medo de dirigir. A gente tratou os medos dela, mas em especial ela precisava tratar do perfeccionismo, né? E depois que ela tratou isso, gente, ela dirige hoje com tanto orgulho dela mesma que é muito lindo de poder assistir. Enfim, então, assim, o que será que está faltando para você aprender a dirigir? Por que você quer dirigir? Você já se fez essas perguntas? Tem gente, muitas autoescolas que tem, né, tem um curso específico para quem tem medo de dirigir, né, que é um treino, porque gente precisa treinar também, né? Talvez o Floral Impatience te ajude, porque tem gente que tira a carta e quer ser o melhor motorista do mundo. Não, gente, dirigir como qualquer coisa na vida, quanto mais a gente treina, mais fácil fica, né? Então, será que você tem paciência, né? Entra aí o Floral Impatience. Será que você tem paciência para passar por esse processo de treinamento até você realmente ser um motorista que se sente à vontade no carro, que domina, né, as ferramentas, o trânsito de onde você mora? Então, pode ser essa paciência, né?
Floral Gentian, que é o floral da persistência, da perseverança, porque tem gente que vê que não foi muito bem e desiste. Você não pode desistir, né? Claro, você pode desistir se você não quiser, mas se você quiser, você precisa persistir, precisa passar pelo treino, vai ter dificuldade no caminho. Não dá simplesmente para a gente ser uma criança birrenta, né? Ai, não fui bom nisso, então vou parar por aqui. Você pode parar por aí se realmente você descobrir que não tem interesse. Tá tudo bem, mas se você tem interesse, você tem que passar sim por cima dos desafios, porque a vida é isso, né? E eu queria finalizar com essa questão da dúvida, sabe? Muitas e muitas vezes a insegurança é o que está te dominando, né? Poxa, eu não consigo tomar decisões e me responsabilizar por elas, né? Se você é uma pessoa que precisa sempre dirigir com alguém do teu lado, talvez o floral cerato te ajude, né? Porque o floral cerato é para aquela pessoa que precisa sempre, né, da confirmação do apoio de alguém. Então, floral cerato pode te dar confiança para dirigir. Ou o escleranthus, que é para aquela pessoa que não conta para ninguém, mas que está lá, nossa, morrendo de medo da responsabilidade, não toma uma decisão porque não sabe, né, quais serão as consequências e não quer se responsabilizar por elas. Então, nesse caso, o floral escleranthus é bom para quem tem indecisão, para quem não conta nada para ninguém, mas por dentro está super se sentindo indeciso e com medo da responsabilidade da decisão, né? Isso tudo está atrelado na condução da nossa vida. Então, dependendo da tua dificuldade no volante, faça essa análise percebendo como você conduz a sua vida, como você está na cadeira do motorista conduzindo a sua vida. E aí, transfira isso para quando você estiver dirigindo o seu carro. Vai ficar bem mais fácil, terapêutico, mas vai para a prática te levar para o resultado que você deseja, tá bom? E eu vou te fazer 2 convites, né? Eu expliquei aqui vários florais, mas se você sentir que precisa de ajuda, a gente pode fazer uma sessão terapêutica isolada, tá? Não precisa ser um processo terapêutico, embora muitas vezes a gente precise de várias sessões, mas a gente pode fazer uma sessão única para fazer uma fórmula floral específica para esse seu medo de dirigir, tá bom? E claro, receber orientações para isso. Mas se você sente que no teu caso você precisa ativar o teu poder pessoal e estar na cadeira de motorista do carro da tua vida, eu tô te esperando para o nosso grupo de outubro, nosso grupo dos registros akáshicos, onde a gente recebe um tratamento por dia, todos os dias, para ativar a nossa força interior e o nosso poder pessoal, que muito provavelmente é o que pode estar faltando aí na condução da tua vida, tá bom? Para saber mais detalhes de como esse grupo funciona, tá aqui no link aqui embaixo ou no meu site adrianasouza.com.br. E as inscrições vão só até o dia 30 de setembro, porque dia 1º de outubro a gente já começa os nossos trabalhos, tá bom? Qualquer dúvida eu tô por aqui e eu te espero. Um beijo!